dissertar sobre liderança e outros itens. Eu chamo ao palco o paulistano formado em administração de empresas, com mestrado em varejo e negócios pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e com extensão universitária em gestão de pessoas e psicologia organizacional pela Brigham Young University em Utah, Estados Unidos. Venha para cá, Rafael Haddad, encerrar o nosso evento e nossas palestras. Fala, pessoal, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Parabéns pelo movimento, eu imagino que para muitos de vocês seja um desafio, né? São 18 horas agora, sei que muitos de vocês poderiam estar na casa de vocês, mas eu sei o quanto isso também faz parte do nosso chamado. Alguém aqui já me conhecia, não? Algumas pessoas já me conheciam, bacana. Quem esteve no evento da Associação Brasileira de Supermercados, o último que a gente fez? Massa, ainda bem que eu mudei minha palestra para hoje. Falaram, eu acho que vai ter um público parecido, então vou mudar. Bacana, eu vou tentar mesclar. Bom, vou contar então rapidinho a minha história, um pouquinho, para que vocês também se identifiquem. Antes eu vou querer conhecer um pouquinho vocês também. Quem aqui é proprietária, dono de rede? Tem alguém? Dono de loja? Alguns, mas quem aqui é de RH? Grande maioria. Tem pessoas do operacional, liderança, alguém aqui? Bacana. Então, a gente tem os 3 tipos de público. Eu vou contar um pouquinho da minha história de forma muito breve. Eu comecei no varejo desde criança, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu acompanhava meu pai na feira de rua. Aqui tem feira de rua, né? Feira livre, perfeito. Eu acompanhava meu pai na feira de rua. Ele vendia morango na feira e sempre foi uma vida muito desafiadora. Até um momento ele teve a vontade de querer dar uma vida melhor para mim, para minha irmã, para a nossa família. Ele teve a genial ideia de abrir um supermercado. Abriu uma portinha de 100 metros quadrados, né, na periferia de São Paulo. E aí, ali onde começou a nossa jornada no varejo, mais ou menos no ano de 94, 95, pós-Copa do Mundo, ali onde o Brasil foi campeão, né? Quem lembra dessa Copa tá ficando velho, né? Igual eu lembro um pouquinho, né? Então eu me incluo nessa. E a gente sabe que o varejo antigamente era muito mais fácil de crescer do que nos dias atuais, né? Concorrência, dificuldade tributária, tecnológica, como os meus queridos colegas aqui, advogados, falaram do tanto de desafios, né, que a gente tem na área trabalhista hoje. A gente sabe o quanto a área trabalhista, muitas vezes, ela é um pouco caótica, né, no nosso país. Eu estava comentando com o pessoal lá de São Paulo. Hoje, eu faço parte, né, da Associação Brasileira de Supermercados. Eu palestro para 12 associações supermercadistas no Brasil, né, e a gente estava discutindo isso. Por exemplo, eu tenho um processo, eu sou supermercadista também, então eu sempre falo que eu não conheço a dor de vocês, eu sinto ela na pele. Eu tenho 2 processos trabalhistas rolando, com o mesmo juiz, na mesma vara, no mesmo fórum, onde eu fui condenado a pagar insalubridade para um açougueiro, para outro não. Detalhe, eu tenho todos os IPIs assinados, com CA, tudo bonitinho, a plaquinha que não pode entrar na câmera, e olha como são as coisas no jurídico no nosso país, né? 2 colaboradores diferentes, mas o mesmo juiz, o mesmo fórum, e não dá para entender, né? Então, a gente sabe como empreender é muito difícil. Então, com isso, os meus pais foram crescendo, as dificuldades vieram, né? Para quem é proprietário de loja sabe como sempre foi difícil quando falta informação, a gente não sabe como precificar um produto de forma correta, como criar uma cultura vencedora, como desenvolver pessoas, como vender melhor. Enfim, a gente tem dificuldades, né, ao longo da nossa jornada como empreendedor. O que aconteceu em relação a isso? Meus pais se tornaram escravos do próprio negócio, trabalhavam das 7 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, sem folga, sem nada. Eu, como criança, acabei tendo uma dor muito forte, que era a ausência dos pais, né? Então, era muito desafiador para mim também lidar com aquela situação. A minha vida passou, eu fui criado um pouco longe dos meus pais, isso afetou diretamente o meu desenvolvimento pessoal. Então, hoje, é notório, porque a nossa geração, né, principalmente os mais novos, eles são do jeito que são, muito por conta, né, dessa criação estranha, né, que essa geração recebeu. E eu também me incluo nisso, porque eu também não tive um desenvolvimento à altura, né, do que se precisava.
Consequentemente, os problemas eles foram agravando, né? O meu pai acabou falecendo de forma muito precoce, aos 50 anos de idade, faleceu de câncer, porque tinha uma vida totalmente desequilibrada, né? Totalmente desequilibrada. E eu falo isso para muitos donos de supermercado. Às vezes a gente forma um líder, a gente forma um gerente, e a gente pega toda a nossa sobrecarga e a gente coloca dentro dessa pessoa. Mas essa pessoa também sozinha ela não consegue. Por isso que é interessante que a gente sempre desenvolva mais e mais pessoas, para que essa sobrecarga ela sempre seja dividida, né? Não digo de forma igualitária, mas cada um no seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade dentro da parte operacional, tática, estratégica, trazendo ali uma fluidez, né, no crescimento da operação. Quando meu pai faleceu, eu falei assim, eu nunca mais quero saber de supermercado na vida. Fui embora. Fui trabalhar na área farmacêutica, depois eu servi como missionário de uma igreja, fui morar na Argentina. Tive uma lesão no meu joelho, né, eu rompi um ligamento, acabei voltando. E aí eu recebi uma oportunidade de fazer uma bolsa, né, estudar psicologia nos Estados Unidos. Né, um mentor que eu tinha, né, nesse trabalho voluntário, ele reconheceu, né, esse dom em mim, em relação à área do desenvolvimento pessoal. Ele falou, olha, por conta do que aconteceu com você, eu quero te ajudar, eu quero te trazer para cá. Fui morar nos Estados Unidos, comecei a estudar psicologia lá no estado de Utah, né, fica perto de Las Vegas, entre Las Vegas e Colorado, ali, Nevada. E foi uma experiência muito boa, amava o que eu fazia. Para mim, a psicologia ela mudou a minha vida, assim, a perspectiva de olhar o mundo. E eu acredito que, para muitos de vocês, na área do desenvolvimento humano, tem sido muito positivo. Inclusive, eu deixei até aqui o QR Code do meu Instagram. Né? Todos os dias eu posto conteúdos lá nas redes sociais. Hoje eu acho que eu sou o maior player da área de desenvolvimento humano do varejo no Brasil. Né? Tenho alunos não só no Brasil, como Argentina e Uruguai também, que eu trato, né, de desenvolvimento humano na área do varejo. Ano que vem a gente vai fazer um trabalho também para 2 supermercados lá nos Estados Unidos, né? E daí vocês já podem acompanhar aí. Enfim, a área do desenvolvimento humano ela mudou a minha vida, né? Só que eu não pretendia voltar para a área do supermercado, eu não queria saber disso. Acabei voltando porque a minha rede, né, no caso, ela era administrada pela minha mãe e por sócios, né, por tios. E ela acabou entrando numa dívida de mais de 2 milhões de reais, que me obrigou a abandonar a faculdade, voltar, sair dos Estados Unidos, voltar para o Brasil. E aí, isso acabou, né, fazendo uma reviravolta na minha vida. Hoje eu estou aqui por conta disso. Né? Quando eu cheguei no Brasil e eu peguei aquela rede em dívida, que no caso é a minha, a gente estava com mais de 2 milhões de reais, né, devendo para banco, para governo, para diversos setores. Isso foi uma experiência muito desafiadora, porque assim existia a má gestão, mas também existia o roubo, furto. Nós fomos roubados por sócios, por funcionários, por colaboradores, por familiares, por um monte de gente. Foi terrível essa experiência. Só que, nesse processo, ele me deu uma clareza muito grande, que foi o quê? A importância das pessoas no desenvolvimento, né, e no processo para conseguir pagar aquela dívida que a rede tinha traído. Então, os primeiros passos que eu fiz foi abrir setor por setor, mensurar produtividade, mensurar processo, onde estavam as zonas de risco, onde estavam as zonas de possíveis furtos. E aí nós começamos a abrir a empresa inteira e eu comecei a entender ali um pouquinho mais, né, da importância de pessoas. Em 2017 eu fiz um mestrado na FGV, inclusive tive a oportunidade de ter aula com a Abílio Diniz. Em 2020 eu criei o Fábrica de Líderes, né, que é esse slide. Hoje é a maior escola de treinamento para liderança no varejo do Brasil. Hoje eu também toco a expansão de grandes redes, né, dentro do varejo brasileiro. Eu sou responsável hoje por tocar a expansão do Supermercado BH, 5ª maior rede do Brasil, 322 lojas, 38 mil funcionários. E eu vou trazer um pouquinho das coisas que nós temos feito dentro, né, não só do BH, eu também atendo redes que têm 10 funcionários, eu já passaram, né, pelo Fábrica de Líderes mais de 1.200 supermercados nos últimos 5 anos, né, então tenho uma experiência muito, muito grande. Eu quero trazer um pouquinho desse contexto para ajudar vocês. Eu sei que agora já são 6h05, né, e, de novo, eu reforço para vocês que o propósito ele é uma coisa muito importante e essencial na nossa vida. Né, saber onde você quer chegar, entender, né, qual é o caminho que você precisa percorrer, ele faz a diferença nas suas escolhas.
E isso aqui, esse ambiente, né, ele promove muito conhecimento para vocês. Essas pessoas que vocês têm a oportunidade de ter acesso, poder conversar, tirar dúvidas, trocar ideia, ver conteúdos relevantes, né, desde de experiências de pessoas que passaram, né, por uma jornada incrível, como da nossa colega, o outro também que falou sobre questão da inteligência artificial, enfim, todo mundo que passou aqui pôde contribuir um pouco. E essa ambiência é muito positiva. E muitas vezes é isso, inclusive, que falta para os nossos colaboradores e líderes. Para quem era da área da psicologia, sabe o que é o córtex pré-frontal, né? Sabe? O último membro do nosso corpo humano a se desenvolver. O córtex, ele é responsável pelo quê? Né? Por controlar as nossas emoções, por nos dar discernimento, ajudar na nossa capacidade cognitiva, memorização, aprendizagem. E muitas vezes os nossos colaboradores, eles têm o quê? O córtex bem atrofiadinho. Por quê? Porque eles não tiveram um bom desenvolvimento ao longo da vida. E existem duas coisas que cientificamente é comprovado, né, que aumenta e consegue trazer a expansão do córtex, é a ambiência e a convivência. Eu acho que essa é a maior frequência que alguém pode pegar. Muitas vezes, vocês vão ver aqui conteúdos que até pode ser repetitivos. Você fala, Rafa, mas eu já sei que eu tenho que fazer pesquisa de clima. Eu já entendo que, para identificar um problema dos motivos da solução, eu preciso fazer uma entrevista de desligamento. Tudo bem. Mas, muitas vezes, não é só sobre o conteúdo, mas é sobre a frequência de quem está te ensinando e a maneira, o padrão de resposta de como essa pessoa age. Por isso que é muito importante vocês terem uma ambiência como essa. Eu espero, de verdade, que a gente possa ter um excelente momento juntos. Então, como que a gente pode construir um RH estratégico? Para mim, o maior erro, na minha opinião, pegando o histórico de todas as empresas que eu venho atendendo nos últimos meses e anos, nós temos no Brasil uma maneira de operar um RH que, na minha visão, é totalmente errada, que é o quê? Um RH reativo. Acontece o problema, o RH está lá pagando fogo. Acontece outro problema, o RH está pensando na solução. E aí, o que acontece? Nós focamos sempre no problema e a gente sempre esquece de tratar o quê? A causa. Ou seja, quando eu tenho uma mudança na minha mentalidade e eu passo a começar a querer resolver os problemas de forma definitiva e não através de jeitinho, é onde a gente começa a fazer a mudança da mentalidade. Eu entendo, para redes menores, por exemplo, tem alguma rede que tenha menos de 100 colaboradores aqui? Tem alguma? Não. Menos que 100? Não, todas maiores. Então, para vocês, ainda é mais desafiador. Pelo fato que existem burocracia, existe aprovação de muita gente, é diretor, é família, é isso, aquilo. Então, eu sei o quanto é difícil, mas, de novo, vai chegar uma hora que, se isso não ser resolvido, se vocês não criarem um ambiente estratégico ativo dentro da sua empresa, o custo disso é muito alto. Talvez com time, talvez com emoção, e aí a gente começa a identificar ao longo do processo. Então, ao invés de você resolver problemas, você cria estratégias para você poder crescer. Ao invés de você chegar, por exemplo, quando o proprietário da loja te abordar e falar assim, olha, mas por que as pessoas estão saindo aqui? Olha, eu não sei, mas eu vou descobrir. Um RH, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, nessas grandes redes, principalmente para a gente poder ter o controle de mais de 30 mil funcionários, é ter métrica para tudo. Nós temos todos os indicadores controlados de quem sai, porque sai, qual motivo, ocorrência, atestado, dia de atestado, setor com atestado, tudo é controlado por indicador. Ah, Rafael, mas a área de recursos humanos é uma área humana, né? Uma área intangível. Como que a gente mede felicidade? Eu entendo, mas hoje nós já temos algumas métricas que nos permitem trazer tangibilidade para o setor de recursos humanos. E se você ainda não tem esses dispositivos, estou aqui para te ajudar a ser uma fonte aí de acesso a esse tipo de controle. Não tem valores e cultura definidos. Quando eu falo valores e culturas definidos, eu não estou falando na parede e no papel, não. Eu estou falando dentro do ambiente de loja mesmo, com líderes e colaboradores vivendo o que eles falam. Ou seja, não adianta eu vir aqui e falar para vocês terem uma postura certinha e eu fazer coisas erradas. Não é verdade? Qual é a moral que eu vou ter para cobrar alguém se eu não consigo fazer o que eu me propus a fazer?
Então, uma das coisas que a gente sempre fala, e a psicologia ela ensina muito isso, é que a verdade ela conecta. E a verdade sempre será o seu maior aliado. E a gente hoje vive numa geração onde todo mundo quer parecer ser, mas ela não quer de fato ser aquilo que ela prega. E quando nós falamos de valores, eu pergunto para vocês, quais são os seus valores? Líderes, quais são os valores que vocês carregam? Quando eu olho para vocês andando no meio da loja, eu consigo perceber quais são os seus valores? Tá fácil de saber, por exemplo, assim, que você é um cara que vota no Pablo Marçal ou você é um cara que precisa usar o boné dele para mostrar para as pessoas que você vota no Pablo Marçal? Só estou usando esse exemplo como para trazer clareza para vocês. Então, peraí. No evento da Abras, eu falei para vocês 3 valores que eu não abro mão e que, para mim, todo colaborador, seja no BH, seja no Rena, seja no Condor, que é a maior rede do Paraná que eu atendo, seja no Big Box do Ultrabox, maior rede de Brasília que eu também atendo. Quais são os valores que vocês carregam? Na minha opinião, proatividade, pensamento crítico e fazer mais que o necessário são coisas assim que eu nem negocio. Isso são valores meus que têm que existir. Rafael, você está dizendo que as pessoas elas precisam ter valores iguais aos que você acredita? Não necessariamente, mas pelo menos esses 3 são coisas que eu não abro mão. E aí, muitos de nós queremos esperar coisas dos outros, mas nós não somos isso. E dentro da capacidade cognitiva, principalmente de uma pessoa que tem o córtex atrofiado, uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, por que aquela frase é tão famosa? O exemplo arrasta, o exemplo é a maior forma. Porque, para uma pessoa limitada, o exemplo é a maior lição de clareza que você pode dar, é um processo de aprendizagem. Então, quando a gente, por exemplo, está falando sobre cultura, eu vou dar um exemplo sobre problema. Acontece problema todos os dias, seja na Rede Mais, seja no Nordestão, seja em qualquer rede que esteja aqui hoje. Ao invés de você usar o problema como uma oportunidade de aprendizagem para as pessoas saírem dali, opa, eu errei. Eu entendi o porquê eu errei, eu entendi o porquê eu tomei aquela decisão e agora eu já sei qual caminho eu devo seguir. Se você não usa isso como uma oportunidade, qual é a cultura vencedora que você está colocando para dentro da sua loja? Pessoal, é muito desafiador. Lá, né, no BH, a gente tem um plano assim, a questão... eu sei que isso é um pouco difícil para muitas pessoas compreenderem, mas a gente tem uma meta para abrir mais 30 lojas, de 30 a 50 lojas, nos próximos 12 meses. É um negócio avassalador. Avassalador. Como que nós vamos conseguir abrir 10% da nossa capacidade hoje de operação em 12 meses se eu não tenho uma cultura bem desenvolvida? E eu falo isso. Eu aprendi com o Abílio Diniz. O Abílio Diniz falou assim, olha, Rafael, o maior ativo de uma organização são o quê? São as pessoas. Quando eu entendi, foi quando eu comecei a investir nas pessoas lá no Grupo Pão de Açúcar, onde eu comecei a abrir lojas atrás de lojas, e aí eu colocava essas pessoas dentro dessas novas operações. Como que eu vou conseguir abrir uma nova operação, onde, vamos supor que nessa nova operação eu tenho 100 colaboradores, né? Eu vou trabalhar com 100 colaboradores, está provisionado 100 colaboradores. Eu preciso minimamente ter uma base ali, vamos dizer, de 30%, tá? De uma base remanescente que vem de outras lojas, para quê? Para manutenção de cultura, de processos, de o modus operandi ali do dia a dia. Como que eu vou colocar 33% de uma operação se essas pessoas não têm essa cultura bem estabelecida dentro das lojas já atuantes? O que acontece? Muitas lojas estão falindo. Eu conheço diversos grupos no varejo brasileiro que estão quebrando várias lojas novas. O grupo só não quebra porque a rede, a loja é muito estável, as lojas remanescentes. Mas o que nós estamos percebendo de lojas novas quebrando é um número absurdo. E o principal motivo pelo fato, né, disso acontecer, grande responsabilidade está na mão de quem dirige essas lojas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de RH estratégico, quais são os principais entregáveis? O primeiro ponto assim, que eu percebo também que muitos RHs cometem o erro, eles não têm clareza
do plano de crescimento que aquela loja quer. Ou seja, aquele plano de crescimento está muito claro na cabeça do proprietário, do diretor comercial, do cara que faz o trade, do cara do financeiro, porque é ele que precisa provisionar o pagamento, mas o RH não sabe. O RH não tem essa clareza. Então, peraí, quantas lojas você quer abrir? Eu preciso saber, porque eu preciso desenvolver pessoas. Hoje, os gerentes da minha loja, eles são líderes que eles não deixam chegar o problema até o superior, ou eles são gerentes que geram resultado? Eles são gerentes que evitam o telefone do dono tocar, ou eles são gerentes estratégicos, analíticos, planejadores, comunicadores e executores? E quando a gente fala da execução da liderança, eu sou um líder que eu executo o papel do meu liderado porque ele foi omisso na responsabilidade dele? Ou eu sou um cara que executo os meus entregáveis? Vocês estão entendendo o tamanho da profundidade do que um líder ele pode ter quando ele é realmente bem treinado? Só que isso se passa muito pela responsabilidade do RH. O quanto vocês entenderem o tamanho dessa mensagem vai ser o tamanho da profundidade que vocês vão gerar nos próximos passos. Eu preciso reconhecer que, nesse momento, eu tenho que dar um passo para trás. Olha, Rafael, legal, a gente tem até um plano de abrir 1, 2 lojas, mas eu já entendi que eu preciso intensificar o meu treinamento de líderes, de colaboradores, eu preciso refazer os processos, eu preciso instalar indicadores, eu preciso ter uma avaliação, uma dimensão mais clara de quem são as pessoas, porque, senão, a chance de eu fazer cagada em abrir uma operação nova vai ser muito grande. E detalhe, todas as operações que vêm crescendo no Brasil, principalmente as que eu acompanho, o corpo diretor, ele olha para o lado, quando ele confia de verdade no setor de RH que ele tem, meu amigo, é avassalador. E aí eu pergunto para vocês, RHs, vocês são pessoas confiáveis? Vocês realmente geram segurança para as pessoas que vocês estão do lado? Não sei, isso não conheço quase ninguém aqui. E é uma pergunta que eu faço para vocês. Porque muitas vezes as pessoas elas estão evitando de fazer investimento em novas operações porque elas não confiam na capacidade de desenvolvimento que aquele RH tem sobre a loja. Ah, mas está difícil, né? Ah, mas falta pessoas. Ah, mas é desinteressado. Ah, e aí começa todas as desculpas. Isso, pessoal, vai por mim, até no Acre é um caos, até no Acre. E talvez ela seja até pior do que aqui. Eu tenho redes, por exemplo, Minas Gerais é o estado hoje que mais se abre indústrias no Brasil. E a indústria ela tem um problema, eles trabalham de segunda a sexta. E eles estão abrindo em várias cidades em Minas Gerais. Como que a gente pode fazer uma pessoa... Como a gente concorre com uma indústria que paga um salário parecido ou semelhante com um varejo, só que não trabalha nem de sábado e nem de domingo? Como que eu faço isso? Pois é. Muitas lojas em Minas Gerais elas estão fechando aos domingos para conseguir reter mão de obra, porque não tem como. E eles já entenderam que isso faz parte do processo. Está tudo bem, porque é uma realidade deles. Mas, de novo, o quão você é confiável a ponto do diretor poder olhar para você e falar assim, cara, eu vou investir 5, 10, 15, 20 milhões numa operação nova, porque essa pessoa que está do meu lado ela vai dar conta do rojão. Isso que eu entrei aqui falando sobre o propósito, aonde vocês querem chegar. Se vocês sabem onde vocês querem chegar, fica fácil estar aqui. Você não vai ficar reclamando do horário, você não vai ficar batendo o pezinho e falar, ai, queria estar na minha casa, você não vai ficar mandando mensagem para os outros, você não vai ficar dando indiretinha para a pessoa que você está do lado, você não vai ficar reclamando das coisas. Ou você está aqui de corpo e alma, ou você pode abrir a porta e ir para casa. Está tudo certo. Está tudo certo. O mundo tem lugar para todo mundo. Todos os dias, quando eu acordo, eu decido ser o melhor treinador desse país. Falo assim, eu quero ser uma referência no varejo brasileiro. Eu quero chegar... Eu não sei se eu um dia vou conseguir ser o melhor,
Mas todos os dias eu luto para estar lá. E isso não é soberba. Isso é ter clareza e saber aonde quer chegar. E todos os dias as minhas decisões são moldadas nisso. E eu pergunto para vocês novamente, RHs, aonde vocês querem chegar? O que vocês querem fazer? O que vocês podem entregar pelas redes que vocês atendem? Qual é a frequência de energia que vocês têm? O quanto vocês realmente estão sentando em cima dos problemas? Vocês estão entendendo? Vocês têm uma oportunidade, é um oceano azul. A área de desenvolvimento humano dentro do setor de varejo, ela pode crescer demais. Só que muitas vezes nós estamos pregados nas nossas próprias limitações. Qual que é a sua meta? Eu tenho uma meta de diminuir o turnover, eu tenho uma meta de aumentar a satisfação dos colaboradores, eu tenho diversos RHs, quando eu converso, eles não têm metas. Eles fazem metas para todo mundo, meta de faturamento, meta de margem, meta de perda, meta disso, meta daquilo, e a sua? Sabe por quê? É muito fácil. Hoje, o grande problema do supermercado ele está voltado na área operacional. Então, os erros do operacional eles aparecem com muito mais evidência. Então, fica difícil, muitas vezes, você mensurar um RH que anda em águas rasas, que faz o mínimo esforço necessário. Lembra que eu falei para vocês que a minha rede deveu R$2 milhões? Quando ela devia R$2 milhões e eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, uma das coisas que eu fui fazer era o quê? Investigar hora extra. Qual que é o maior pico de movimento de um supermercado? Do dia 30 ao dia 10 ou do dia 10 ao dia 30? Do 30 ao 10. Porque tem pagamento, aposentadoria, voucher e por aí vai. Quando os meus funcionários faziam hora extra desnecessária? Dia 26, dia 23, terça, quarta, entendeu? Quando não precisava. Sábado alguém fazia? Não. Domingo alguém fazia? Não. Dia 30, dia 1, dia 2, dia 3, pagamento alguém fazia? Não. Onde era a maior incidência de atestados médicos? Período de pagamento. Você está metrificando isso? Se você não metrifica, você não consegue apontar uma solução viável. Ah, Rafael, mas o cara ele foi ele realmente estava doente, tudo bem. Se eu for lá fala o nome de uma balada famosa aqui. Não quero ir não, eu já estou indo embora daqui a pouco para o aeroporto. Fala uma balada famosa. Vocês não estão saindo não, gente? Tá bom, sei lá, um beach club, alguma coisa assim. Tá bom, vai, tá bom. Vamos lá. Vamos voltar pro foco aqui, ó. Não, volta. Ó, vamos supor que eu vou lá na orla, ó, foca. Ó, a capacidade de foco, Vamos lá. Vamos supor que eu vou na orla, tomo umas cachaças, eu nem bebo, mas tomo umas cachaças, passo mal, fico lá com gastrite nervosa, começo a vomitar que nem doido. Obviamente que a mulher do posto vai chegar e falar, não, esse cara não está em condições de trabalhar, e vai lá dar o atestado. Mas o excesso de atestado médico, muitas vezes, ele é oriundo do quê? A desmotivação. Só que quando o colaborador está desmotivado, ele toma as atitudes que muitas vezes são assim, atitudes esdrúxulas. Só que ele não tem a clareza, muitas vezes, de que ele é o principal culpado. E aí ele coloca vários problemas que acontecem no dia a dia da operação como desculpa para ele ancorar os péssimos comportamentos que ele tem. Então, é por isso que nós precisamos, né, ter os nossos processos e indicadores muito bem controlados. Reuniões de integração. Então, um dos maiores erros que eu vejo também na área de varejo de supermercado é o quê? Não fazem integração da forma correta, não falam sobre manual de conduta, não falam sobre os valores esperados, não falam o que pode fazer, não colocam colaboradores anjos. Ó, prestem atenção nisso, pessoal. Uma das coisas que a gente tem feito nas grandes redes, tá, para um colaborador que começa, é inserir um colaborador anjo junto com ele por um período de pelo menos de 3 a 7 dias ali, para acompanhar. Rafa, você está dizendo que ele precisa ficar 100% do tempo grudado? Não. Você, dependendo da entrega da pessoa, você molda a sua liderança, né? Então, se você está com um bebê, uma pessoa que recém chegou, a gente faz essa associação às fases da vida. Se você está com um bebê, você precisa ser um líder o quê? Educador. Você ensina. Aí depois você começa a ser um líder o quê? Que vai instruindo, né? Você ensinou, agora você dá o quê? Pequenas instruções.
Terceiro estágio da liderança, o líder que monitora, né? E aí o cara já sabe, você já fez as intervenções, já deu indicações, legal, você vai monitorando. E por fim, a gente trabalha o princípio do quê? Autossuficiência. Ou seja, as pessoas precisam andar ou aprender a andar com as próprias pernas. E as reuniões de integração, elas são essenciais para que vocês comecem, né, a jornada do colaborador com o pé direito. Muitas vezes, o que acontece? Vocês começam a perder pessoas na sua loja. Aí vocês não fazem um bom planejamento do recrutamento e seleção. Fazem a avaliação totalmente mal feita. Pega uma pessoa que não é necessariamente indicada para o cargo. Coloca lá numa posição que realmente já está faltando uma pessoa. Então, vamos supor que a sua padaria, à noite, ela roda com 6 pessoas. Tem 4, já tem déficit de uma. Você coloca essa pessoa nova lá para ser a 5ª, ela já vai andar com um bonde andando. Só que qual que é o grande problema? Tecnicamente, ela não vai estar no nível de entrega esperado perante a sua demanda. Ou seja, você não fez uma integração correta. Uma das coisas que acontecia nessas grandes redes que eu atuava é que o nosso turnover de pessoas na área de experiência ela era extremamente alta. E a gente percebeu isso ao longo do processo. A gente falou, cara, a gente está errando no nosso processo de integração. A gente está simplesmente abrindo lojas atrás de lojas, a gente está colocando as pessoas lá com o carro andando e elas não estão preparadas para suportar o ritmo. E eu vou explicar o porquê isso não deu certo, porque o nosso perfil de recrutamento e seleção ele mudou, a maneira como a gente avalia os colaboradores. Valores e culturas, né? Então, como eu estava falando para vocês, as pessoas sabem o que vocês esperam delas. Você já falou para alguém, para o seu liderado, Rafael, vem aqui, vamos alinhar a expectativa. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Nós esperamos isso, isso, isso e isso de você. E eu também quero saber o que você espera de mim, como seu líder. Várias e várias vezes, quando a gente fazia esse tipo de alinhamento de expectativa, era muito comum encontrar respostas do tipo assim, liderados falando, tá? Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo do açougue. Eles acreditavam que o encarregado do açougue, em determinados momentos do dia, ele tinha que estar lá no balcão atendendo o cliente, igual eles. Por quê? Porque alguém ensinou eles assim? Não, porque o antigo encarregado ele era um cara totalmente executor, ele não era um cara estratégico. Então, todos aqueles açougueiros daquela loja específica, eles entenderam que um açougueiro não era analítico, não era planejador, não era comunicador, ele era executor. Por exemplo, esse novo encarregado do açougue, ele saía para fazer inventário do açougue, para fazer a contagem. A gente fazia uma contagem semanal de carnes, né? Mas para quê? Para que contagem semanal? Eu não roubo, gasta 3 horas do dia, toda hora a encheção do saco, sobe bandeja, desce bandeja. Eles não entendiam a importância. Sabe qual era um dos erros também? Os líderes não inseriam os colaboradores no problema. E isso é um erro que muitos de vocês cometem. Tem um problema, os líderes, eles ficam lá tentando resolver o problema a todo momento, só que as pessoas que você tem no seu operacional, elas não engajam. Por que elas não engajam? Porque elas não foram inseridas da forma correta. Aí você chega para uma reunião de liderança, uma reunião de meta, tá lá 3 meses sem bater a meta, aí você faz a reunião, chega todos os seus líderes assim, de braço cruzado. Pode falar, Rafael. Fala aí o que a gente tem que fazer. Fala aí, ô Miquelson. O que a gente tem que fazer para bater a meta? Pode falar, estou esperando. E o cara coloca a mão na cintura aqui e fica esperando, bonitão. Espera aí, se eu tenho um gerente de loja que foi contratado para resolver o problema, por que sou eu que tenho que dar a solução para esse cara? Em qual momento da jornada dele aqui na loja ele não entendeu que a solução tem que vir dele? Porque muitas vezes, no nosso padrão de liderança, foi um padrão do quê? Não, pode deixar, faz isso, faz aquilo, olha, preciso que você vá para esse lado, e assim por diante. Só que a psicologia ensina que o estímulo que nós damos para as pessoas é a direção que nós queremos que ela siga. Ou seja, se eu estou gerando a todo momento um estímulo de dependência para as pessoas, como elas vão se portar? E é obviamente que vai chegar numa reunião, todo mundo vai sentar em cima da mesa, vai esperar. Vai lá, presidente, pode falar.
que é aí? Temos que visitar concorrente, temos que baixar os preços, o que a gente tem que fazer? Ou, se não, vão trazer soluções cômodas, que não precisam exercer o quê? Uma capacidade energética, seja mental ou de esforço mesmo. Ô, presidente, baixa o preço aí, pô. Baixa a margem aí que a gente bate a meta. A gente não bate a meta porque está caro. Está tudo caro aqui nessa loja. O comprador está fazendo cagada. Quem já ouviu isso aí? Ou é só em São Paulo que acontece? Tá de brincadeira. Peraí, o cara está reclamando da margem, só que você vai ver, você já foi visitar algum concorrente, já foi fazer alguma ação? Nada, o cara não fez nada. Já foi conversar com o cliente? Nada. Como eu posso aceitar a solução conveniente de pessoas que não fazem nada? Não faz sentido. E isso é construção de cultura vencedora. Construção de cultura vencedora não é você colocar lá no chat GPT como construir uma cultura vencedora. Para! É engraçado. Vocês podem ver lá no Instagram, cara. O que tem de criança hoje ensinando a base teórica da coisa é muito fácil. É muito fácil. O varejo é mundo real. O varejo é mundo real, é preto no branco. Não é teoria. Por isso que nós precisamos usar oportunidades de aprendizagem. Detalhe, o que eu estou falando aqui não é uma crítica ao nosso colega que falou, porque muitas coisas da inteligência artificial já são realidades e, inclusive, eu uso também. Hoje existe uma guerra, tá, nos bastidores, principalmente de softwares de supermercado, que estão colocando inteligência artificial dentro do software. Onde daqui a um ano, em 2025, anotem aí, você vai chegar para o seu software do supermercado, seja CIS, VR, TOTUS, RP Info, BlueSoft, não sei qual que vocês usam aí. Vocês vão chegar, me passa todos os produtos que estão com a margem negativa. Ele vai te dar a lista. Me passa todos os produtos que não passaram uma única unidade no caixa nos últimos 15 dias. E eu preciso, inclusive, entender o porquê que não está vendendo. Rafael, você tem uma linha aqui de sucos, de ketchup, que não está vendendo. Aí você vai ver uma loja de 400 metros quadrados que tem 9 marcas de ketchup. Como que uma loja de 400 metros quadrados tem 9 marcas de ketchup? Comprador que faz cagada, gerente que às vezes mete o bedelho lá para comprar sem saber, pessoa que não usa o sistema, aí fulano foi lá no atacado, achou uma oportunidade e quis comprar. Então, a inteligência artificial, prestem atenção, a inteligência artificial, ela é uma realidade. Ela é, e ela será muito benéfica. Entretanto, existem coisas, pessoal, que a teoria não adianta. Vai por mim. Nós temos um plano avassalador para abrir de 30 a 50 lojas no ano de 2025. E isso tem muito a ver com frequência. A maneira como você trabalha, qual é a sua energia no dia a dia. Porque eu sempre digo para os meus alunos, o seu propósito ele tem que estar muito alinhado. Todos os dias você tem que saber o porquê você levanta o bumbum da cama. Se você não tiver essa clareza, se você não tiver essa resposta, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. Meu Deus, já é 6h30 e eu estou aqui ainda. Desculpa. Tem que fazer o certo, né? Tem que correr. Desenvolver talentos, né? Então, como que a gente desenvolve pessoas? Pessoal, esses dias eu fui num supermercado, e aí o cara falou assim, esse aqui é meu melhor funcionário, meu melhor repositor. Show de bola. Era Heraldo o nome dele. Ele ficava lá em Minas Gerais, Heraldo. O cara estava 6 anos no setor da bebidas. Falei, 6 anos, cara? Alguma vez te colocaram, sei lá, para receber uma notinha? Sei lá, só um pouquinho assim, vai lá receber uma nota, uma conferenciazinha no coletor, alguma coisa? Não. Alguma vez já te mudaram de seção? Não, de seção. Não precisa ser nem de função de seção. Não. E aí? E faz como? E aí eu comecei... o Heraldo, aquele dia, ele me deu uma clareza muito, muito grande sobre algumas coisas que acontecem no varejo. A gente quer que as pessoas cresçam. Como que a gente dá o caminho das pedras se a gente não desafia essas pessoas? Eu só consigo saber
realmente quem é uma pessoa a partir do momento que ela se expõe ao risco. Se expor ao risco, no caso, é se expor fazendo coisas diferentes na qual ela não está habituada. Então, como que eu vou identificar talentos na minha empresa? Como que eu vou querer abrir mais lojas o ano que vem, se eu não sei qual é a capacidade, o potencial de entrega que aqueles colaboradores têm? Uma das coisas que eu uso de artifício, graças a Deus os advogados foram embora. Cara, ser dono do supermercado, a gente assume risco, velho. Primeiro a gente faz, depois a gente passa a bomba para eles. Detalhe. Cara, mas, ó, de novo, eu sou dono do supermercado também, né? Então, assim, por mais que eu faça esse trabalho com várias redes, né? Enfim, mas eu sinto na pele as coisas. O que eu faço? Claro que eu olho o comportamento, claro que eu olho a consistência no resultado, ou seja, não adianta o cara entregar um mês bom, um mês ruim, mês bom, tem que ser constante, mas constante sempre olhando para cima, né? A reta ela tem que subir, mesmo que passo a passo, mas ela tem que subir. E aí eu olho tecnicamente a aptidão daquela pessoa. Então, por exemplo, eu quero transformar um repositor num conferente, o que eu faço? Ô, fulano, vem cá, recebe essa notinha para mim? Aí ele vai lá, pega uma notinha pequena, sei lá, 10 SKUs ali. Recebeu, conferência cega, entendeu o processo, mostrou que tem aptidão, show de bola, e na outra semana eu passo uma outra coisa para ele fazer. Eu vou dando, sabe, vai sentindo um pedacinho desse bolo aqui, ó. Você quer ir para a festa de aniversário? Toma um brigadeiro. Gostou do brigadeiro? Então tá, vem pegar o beijinho agora. Então eu vou dando oportunidades para eu entender até onde o potencial dele está mais ou menos alinhado com a vaga. A gente entendeu que ele está pronto, o que a gente faz? A gente efetiva. E aí, muitas vezes, nós não damos esse processo, né? Nós não temos esse processo de desenvolvimento de talentos. Uma das coisas que eu falo dentro das minhas palestras e nos treinamentos, quando eu faço mentoria com os meus alunos, é desenvolver uma planilha de cargos e salários. Quem tem cargos e salários aqui? Todos vocês têm? Olha isso, muito pouca pessoa tem. Eu vou perguntar uma coisa para vocês agora. Como que vocês querem crescer na sua loja, se o seu colaborador não tem a clareza do que precisa ser feito? Um descritivo de função. Por exemplo, analista repositor júnior, pleno, sênior. Balconista, júnior, pleno, sênior. Açougueiro, júnior, pleno é intermediário, sênior é avançado. Nós precisamos trilhar... Mano... Cara, eu odeio quebrar a regra, velho. Tá bom, eu vou correr. 10 minutos. E aí, como que eu vou poder esperar que uma pessoa cresça dentro da minha organização se ela não tem clareza do que é necessário? Aí você tem lá colaborador que está 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, você vai perguntar, você sabe o que você precisa fazer para crescer? Não. Só que na cabeça do RH, não, imagina, tem que ter um bom comportamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Olha lá o Márcio, que exemplo, tem que ser igual ao Márcio. Só que você não consegue botar isso para fora de uma maneira organizada, estruturada, um processo fluido, para que as pessoas falem, olha, temos um caminho. Porque na hora que você for dar um feedback, está aqui, ó, tá claro o que eu espero de você. Está claro o que você precisa fazer para você crescer. Ah, mas ninguém me dá a oportunidade de crescer. Está aqui, abençoado, o que você precisa fazer. Vamos lá, vem aqui com o tio, vamos ver. Fez isso? Fez. Ah, não fez. Ih, não fez, ó. Ah, isso aqui. Ah, mais ou menos. Mais ou menos não fez. Então não fez. Ou faz ou não faz. Né? Porque você quer ser efetivado. Para ser efetivado, você tem que fazer o quê? Bem feito. Existe o que faz mal feito, o que não faz, né? E o que faz mal menos e o que faz bem. A gente efetiva quem? Por exemplo, no manual de cultura, quando a gente estava desenhando lá no supermercado BH, sabe uma das coisas que eu tenho lá? A gente tem bem claro. Essas são as pessoas que nós não efetivamos. Está claro ali, ó. Não toleramos comportamentos vitimistas, pessoas reclamonas, pessoas frágeis. Esses são os comportamentos das pessoas nas quais nós acreditamos que vale a pena investir. Está lá, está claro. Quem nós contratamos? Pá. Quem nós efetivamos? Pá.
Quem isso? Quem aquilo? Está tudo claro. Por quê? RHs, prestem atenção. Quando eu tenho clareza no processo, eu não dou margem para a interpretação. Se as pessoas elas começam a criar diversas expectativas, muitas vezes irreais, imorais, dentro da sua loja, é porque vocês não estão sabendo dar clareza para o processo. E aí, muitas vezes, ele vai falar que você é um carrasco, sua bruxa. Ele acha que a culpa é sua? Você que não dá oportunidade, você que não promove, você, a loja, é isso. Não, cara. Você não cresce porque você é ruim mesmo. Está aqui, ó. Clareza, pessoal. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou falando de uma maneira assim mais clara para vocês realmente pegarem a essência do passo a passo. Tá? Recrutamento e seleção. Né? Então, eu não falei para vocês, eu sou proprietário da Amo Varejo. Né? Amo Varejo é a maior plataforma de recrutamento e seleção do Brasil. Né? Hoje, todos os 700 maiores varejistas, né, eles estão hoje dentro da nossa base. A gente está trazendo uma inteligência artificial da Alemanha, né, que será implementada agora em março de 2025, para agilizar os processos de contratação de vocês. Hoje a gente já funciona como um banco de currículo virtual, como testes comportamentais. Então, sigam nas redes sociais, Eu Amo Varejo. Tá? No Instagram está Eu Amo Varejo, lá tem o site. Essa plataforma é muito legal. E nós também vamos lançar, em março de 2025, o nosso software de RH, um software 100% desenhado para a área do supermercado, para ajudar vocês aí na construção. Alguém já usa software de RH aqui? Não? Não? Ninguém? Ali? Vocês são da Rede Mais? Vocês usam RH Gestor, né? É isso aí, legal. Vamos chegar lá, hein? Bacana. Uma das coisas que eu faço dentro das redes na qual eu atendo é o PPM 30. Né? Toda semana, se quiserem tirar uma foto, que eu não vou ler isso aqui, porque senão vai ficar muito extenso. São reuniões semanais que eu faço com todos os setores operacionais. Por exemplo, geralmente eu faço às 14 horas, onde os 2 turnos do dia estão juntos. Eu pego açougue, padaria, hortifruti, reposição, caixas, e nós falamos sobre o quê? Sobre processos, sobre pessoas e sobre metas. Quais são os processos que não estão sendo seguidos, quais são as pessoas que estão com dificuldade no processo. E toda semana nós falamos de meta. Meta é cultura vencedora. Meta, ela não nasceu no dia 1º e morreu no dia 30. A meta, ela precisa ser falada, debatida, discutida toda semana. Se você não tiver um ambiente vivo, um ambiente onde você debata por que vocês não estão conseguindo alcançar o resultado, entendendo quais são as ações que vocês precisam fazer para gerar o resultado para a loja, dificilmente vocês irão bater metas. Se você está batendo metas com recorrência, provavelmente as metas que você está fazendo são erradas. Por isso que vale a pena vocês trazerem uma reunião. Por que 30 minutos, pessoal, de forma muito objetiva. Uma dica aqui, todas as vezes que vocês forem fazer uma reunião com as lideranças ou com os setores, tenham um mediador. Uma pessoa que anota a ata. Tem aquele aplicativo lá que eu esqueci o nome, que Tic-Tac. Tac-Tic. Desculpa. Tac-Tic. E aí, só que assim, presta atenção. E por que eu falo isso? Presta atenção, olha o foco. O que acontece? Vocês estão fazendo uma reunião estratégica. Aí chega a fulana, não, sabe o que é? Porque fulano fez isso, ou seja, ela trata o caso isolado para dentro da reunião, e aí começa a debater, e aí vira fofoca, e aí vira isso. E aí eu pergunto para vocês, enquanto tem redes debatendo como vão abrir de 30 a 50 lojas no ano de 2025, eu tenho redes que estão debatendo picuinha e fofoca. Então, nós precisamos ter foco nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz. Então, eu recomendo que vocês tenham um intermediador, uma pessoa que, de fato, né, pessoal, peraí, vamos voltar, vamos aqui, e vai escrever na ata lá, para que vocês consigam ser mais assertivos. Política de feedback, cara, feedback é você dar para as pessoas o que elas merecem ouvir. Pontos positivos, pontos negativos, gera clareza. Uma das coisas que, na minha opinião, é um erro que muitos de vocês cometem, é não associar... Pessoal, olha o barulho aí, vocês estão atrapalhando outras pessoas que querem assistir, beleza? Feedback é o quê?
um dos maiores erros é não associar o feedback ao propósito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você chega lá para uma pessoa que, muitas vezes, ela tem diversos problemas de insegurança, pontos de insatisfação, desmotivação, tem diversos pontos ali que torna a pessoa facilmente fragilizável. Vou usar esse termo. Aí você chega e você começa a falar coisas que para ela soa como uma ofensa. O que ela faz? Ela dá um passo para trás e ela se fecha. E ela acha que você é a pior pessoa do mundo. Só que um erro que muitas vezes vocês cometem é não associar o feedback ao propósito. Por exemplo, lá no BH a gente fala o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, o Aurélio, a gente está com plano de abrir uma nova loja, a gente precisa de pessoas boas. Então, eu preciso de um comportamento esperado nesse padrão, nisso. Esse erro que foi cometido, derivado a isso. Ou seja, a gente associa o feedback ao caminho que a gente quer levar o cara. A gente está gerando clareza. Ó, meu amigo, deixa eu te falar, a gente está fazendo isso por conta disso. E não é também só associar a abertura de lojas, porque aí é um motivo muito fácil. Mas é também mostrar para ele que ele precisa ser uma boa referência. Um líder, ele não precisa ser um cara perfeito, mas ele precisa ser um cara exemplar. E existe uma diferença nisso. O exemplar, ele erra. Só que, muitas vezes, ele erra fazendo o quê? Tentando acertar. Eu tenho vários erros. Provavelmente, eu vou falar coisas aqui que vocês não concordem. E está tudo bem, mas eu tenho certeza que todos vocês vão ter a plena certeza que aqui tem uma pessoa que quer ajudar vocês. E isso, para mim e para vocês, acaba sendo suficiente quando a gente está falando, por exemplo, de um processo de feedback. E as pessoas, elas não têm dimensão disso. Elas não têm essa clareza que você quer ajudar. Então, vocês precisam melhorar nessa capacidade de gerar compreensão dessas pessoas para que elas sejam menos o quê? Defensivas no processo de feedback. Rafa, qual a frequência que a gente dá feedback? Olha, eu acho que, na minha opinião, pelo menos a cada 30 dias tem que ser feito. Aquele formal, na reunião, na sala de reunião, chamar a pessoa isoladamente, eu acho que talvez até mais tempo, assim, mas eu acho que pelo menos uma vez no mês você precisa conversar com o colaborador, seja num corredor, seja num depósito, seja num almoço, seja numa sala de reunião fechada. Eu acho que um mês, eu gosto sempre de estar conversando com as pessoas que eu lidero. Eu já conheci pessoas que elas pensam diferentes de mim e eu acho que você precisa encontrar a sua melhor maneira. O que eu penso? Eu sou um cara que eu não gosto de deixar o problema crescer. Então, se precisar falar alguma coisa, eu já falo na hora. Ó, vai dar merda isso aí. Vem cá, deixa eu te mostrar o meu ponto de vista. Por quê? De novo, eu conheço gestores que o cara fala, vai chegar depois de 15 dias, ó, eu te avisei, eu te falei, eu ressaltei, eu não sei o quê. É a capacidade, é a maneira de liderar de cada um dentro da sua individualidade. Não existe certo ou errado, existe o que é melhor para você. E você precisa encontrar isso aí dentro. Só que eu, particularmente, não gosto de deixar as pessoas do meu time sem uma comunicação, pelo menos uma sondagem, beleza? Treinamentos, cara. Treinamentos, na minha opinião, eu considero como minimamente, assim, um colaborador hoje dentro da área de supermercado, pelo menos 3 horas mensais. As pessoas precisam receber treinamento. Eu não sei qual é a carga horária de treinamentos que vocês dão para os colaboradores mês a mês, só que eu recomendo pelo menos 3 horas. Menos do que isso, eu acho que as pessoas não vão se desenvolver. Seja curso online, seja mentoria presencial, seja atividades de alto impacto, seja dinâmicas de grupo. Eu acho que vocês já estão vasculhando aí meu Instagram, vocês já perceberam que comigo gente anda no fogo, anda no caco de vidro, faz dinâmica na água, mergulha. E a gente tem várias técnicas diferentes, né, dentro do meu projeto. Só que todas elas são capacidades de aprendizagem. E eu recomendo que vocês mantenham essa frequência. Rafa, para todas as funções? Para todas as funções. Eu fiz uma pesquisa numa grande rede, não vou falar o nome, não é o BH, é uma menor, né, ela tinha mais ou menos 1.500 colaboradores. A gente fez uma pesquisa de gerentes de loja. Olha que doido isso. Apenas 15% dos gerentes gerais de loja sabiam sobre processos de perecíveis, sobre processos de açougue, sobre como fazer inventários, sobre receituários de padaria. Eles não sabiam. 15% de uma rede com mais de 1.000 colaboradores sabiam sobre processos de perecíveis.
Por que essas pessoas não foram treinadas? É por isso que você chega lá na área de produção da padaria, a mocinha que está fazendo lá a esfirra, ela fala assim, mas meu marido gosta de uma esfirra mais recheada, e está com o dobro do recheio na esfirra. O que acontece? O mercado paga a conta. Porque, na convicção dela, uma esfirra mais recheada é uma esfirra melhor. Aí você chega no outro dia, outra pessoa não concorda, ela faz a esfirra com menos sal, com menos tempero. Por quê? Porque na minha casa ninguém gosta de comida com alho. Né? Então, e aí você, por exemplo, hoje, há muitos líderes, gerentes de loja, eles nem entram dentro de balcão de açougue, eles nem entram dentro de balcão de padaria, eles não visitam a área de produção, eles não dominam o processo operacional. Você faz inventário do açougue e da padaria, você vê um monte de produto negativo, um monte de produto faltando, e ele vai falar para você o quê? É assim mesmo, trabalho aqui há 15 anos, sempre foi assim. Pô, peraí, os nossos líderes, eles foram treinados para dar resultado ou eles foram treinados para não ter problemas dentro da operação? Espera aí, qual que é o estímulo que eu dou para as pessoas? Nós não podemos aceitar a mediocridade. E, infelizmente, o varejo brasileiro, por muitos anos, devido a esse estresse que está a mão de obra no Brasil, né, e hoje já existem alguns incentivos, hoje a Associação Brasileira de Supermercado trabalha veementemente para que pessoas que recebem um auxílio possam voltar a trabalhar sem poder perder o seu auxílio, trazendo mais de 300 mil pessoas de volta ao mercado de trabalho, né, como incentivo. Então, a gente vem brigando por várias coisas, como Associação Brasileira, como Associação de Supermercados aqui do Rio Grande do Norte. Por isso que eu falo, apoiem a associação, apoiem os movimentos que a associação faz, apoiem os patrocinadores que estão aqui, porque é muito importante. A cadeia se alimenta. Pessoal, nós precisamos mudar essa mentalidade. Por isso que eu falo, eu acordo todos os dias pensando como eu posso agregar para o meu setor. E se você tiver esse mesmo pensamento, o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, ele vai evoluir. E é um estado que eu aprendi a ter um carinho muito grande. Eu nunca tinha vindo para Natal. Vim para cá, eu falei para você, né? A gente está em outubro, né? Vim para cá em agosto, em julho? Em julho? Foi julho? Então, em julho, agosto e outubro agora, né? 3 vezes aí na sequência. Fiquei muito feliz. Planos de motivação e meritocracia. Uma das coisas que a gente faz também, isso aqui. A gente gosta de trabalhar com metas de perdas de venda, meta de faturamento, meta de margem. A gente trabalha muito bem no marketing, a gente faz muitas ações. Né? Hoje eu pude conhecer o trabalho do Jade lá com o pessoal da Rede Mais, todo o time deles. Eu fiquei assim muito, muito, muito feliz, né, pelo que vocês fizeram aqui. Eu queria ter a oportunidade de conhecer todas as lojas aqui. Eu sou um amante de supermercado, então vocês me convidarem qualquer dia, eu vou aparecer lá para tomar um café. Mas esses planos eles precisam existir. A meritocracia, na minha opinião, é o melhor sistema de motivação existente. Por quê, pessoal? Dentro da psicologia, a gente entende o quê? Nós temos a motivação intrínseca e extrínseca. O que vem de dentro para fora, o que vem de fora para dentro. Reconhecimento e recompensa. Ou seja, reconhecimento, o que é? Você falar para o funcionário as coisas boas que ele faz. Rafael, cara, muito boa a sua palestra, gostei, você é um cara muito didático, parabéns, eu gosto da sua maneira de liderar, você é um cara que gera clareza, show de bola. Meritocracia, recompensa. Rafael, gostei do seu trabalho, eu vou te fazer uma remuneração, eu vou te dar um prêmio extra, eu vou te dar um cachê, eu vou te fazer isso aqui, porque eu gostei do movimento que você está gerando. Esses são os 2 pilares da motivação. Sempre estimule isso nos seus colaboradores. O terceiro pilar da motivação é o propósito. Vão haver dias que eu posso falar que você é o melhor funcionário do mundo. Você vai querer me mandar para... Vão ter dias que eu vou querer te dar um prêmio generoso. Você vai falar para eu ir lá com esse prêmio. O que a gente faz nesses dias? Sabe aqueles dias que geralmente são os mais comuns? Aquele dia que você não quer nada, você fala assim, cara, eu preciso entregar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso vir aqui fazer a diferença. É o propósito. O que move você? Aonde você quer chegar? Quais são as suas decisões dia após dia? Não é fácil. O fardo que vocês carregam dentro da área de supermercados não é fácil. Eu sei. Estou batendo o número de 50 viagens aéreas esse ano. Eu nunca viajei tanto na minha vida, porque eu nunca vi tanta gente precisando de ajuda. E eu sei o quanto vocês se esforçam todos os dias, mas, de novo, tomem cuidado. Porque se vocês não saberem o seu propósito, provavelmente vocês vão cair. Uma hora vocês vão cair. Quando a gente é muito sólido e convicto na onde a gente quer chegar, dificilmente a gente se abala pelos problemas que acontecem. Plano de desenvolvimento individual. Isso aí, obrigado. Tamo junto. E isso é para vocês, tá? Plano de desenvolvimento individual, 2 minutos, tá? Desculpa.
Ó, eu ia ter 1 hora, né? Só mais 5, então. Meu voo. Tá. Plano de desenvolvimento individual. Então, como eu falei para você, tudo tem que ser metrificado, pessoal. Aqui, a gente precisa ter o histórico do colaborador. O que ele fez, quando ele fez, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, quantos atestados ele teve, quantas faltas ele teve, os planos de crescimento que a gente deu, as metas, o que ele alcançou, o que ele não alcançou, o que ele almeja, os resultados. Por quê? Porque se eu não tiver um histórico como esse, dificilmente eu vou conseguir gerar resultado. Eu preciso falar para ele quais são as habilidades que ele precisa melhorar, quais são os comportamentos que ele precisa alcançar. Eu preciso entregar resultado. Senão as pessoas, de novo, as pessoas não têm clareza. Quem estava na minha palestra da Abras aqui? Levanta a mão. Lembra que eu comecei a minha palestra falando sobre autoconhecimento? Pois é. O autoconhecimento ele salva vidas, pessoal. E se vocês não tiverem autoconhecimento, dificilmente vocês vão ter clareza de conseguir, né, ajudar essas pessoas. Então, isso aqui é uma avaliação de desempenho, né? Eu usei uma 9box, é uma das coisas também que a gente faz constantemente. Eu mostro o resultado, principalmente comportamental, dos meus colaboradores, para gerar mais clareza nos processos que eles têm. Organograma também é muito interessante que vocês tenham isso muito bem definido e deixam isso de forma clara na empresa. Você pode deixar dentro de uma parede de escritório para as pessoas saberem e poderem respeitar ainda mais a hierarquia da sua loja. Descritivo de funções, né? Como eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, lá nas redes que eu faço mentoria, consultoria, a gente deixa tudo pronto. Inclusive, não só a parte técnica, como a parte comportamental de cada função. Passo a passo, descrito nos detalhes. Por quê? Porque se eu não fizer isso, as pessoas não irão saber o que elas vão precisar fazer para crescer. Cargos e salários, né? Então, aqui é um exemplo de um BI que a gente tem, né, que eu desenvolvi para os meus mentorados, que é o quê? É a jornada de crescimento daquele colaborador, né? Então, por exemplo, ele está como operador de caixa, e aí a gente, no dashboard, a gente tem uma visão aqui, por exemplo, um salário de gerente de loja. Detalhe, esses valores eles são fictícios, tá? Eu não trato valores reais, porque... mas na palestra do Rafael, ele falou que lá... Não, então eu boto o valor, qualquer coisa, velho. Não, já deu treta isso aí, viu? O cara falou, porra, bicho, sua palestra foi maravilhosa, mas você me arrumou um problema aqui. Não falo sobre salário. Então, não sei quanto operadora de caixa ganha aqui, botei 2.500 só para ser um exemplo, tá? Então, a gente, dentro da nossa... presta atenção. Esse é um dos nossos materiais que a gente controla, tá? E se vocês não tiverem isso... e vocês quiserem nos contratar, quiser a nossa ajuda para estruturar a política de cargos e salários de vocês, a gente faz tudo isso. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como faixa 1, mas a gente coloca como júnior, pleno, sênior. Geralmente a gente só trabalha com 3 faixas. E aí a gente tem todo o passo a passo, né, estruturado de todas as funções. São mais de 40 CBOs que a gente tem descrito dentro desse cargos e salários. Então, por exemplo, processos são fundamentais. Eu vejo hoje muito RH sem processo, tá? Cobra muito processo operacional, pop disso, pop daquilo, pop para o cara ir cagar no banheiro, mas quando você vai falar do RH, cadê o pop? Não tem nada. Então, hoje a gente tem mais de 50 processos operacionais exclusivos, né, da área de recursos humanos, que eu posso ajudar a estruturar, isso está pronto, né, e não só os processos operacionais. Aqui eu dei um exemplo, né, o passo 1, passo 2, o como, quando, onde, de que jeito, de que forma, fluxograma, tá vendo, para ficar mais claro o caminho, você tem que fazer isso, depois vai para cá, depois vai para lá, então é bem legal. Desligamento e entrevista. Então, a gente encerra a jornada do colaborador como? Né? Então, aqui, como eu falei para vocês, tudo precisa ser metrificado. Hoje, dentro do nosso dashboard, a gente sabe exatamente o motivo pelo qual as pessoas vão embora, quando elas vão embora, por que elas vão embora, quando elas foram embora. Então, a gente tem os controles. Essa planilha aqui ela não tá alimentada, né? Por isso que eles estão com dados aqui meio torto.
Mas a gente, de novo, pessoal, RH precisa ser estratégico. E eu vou deixar esse QR Code, mas antes de eu falar desse QR Code, é o seguinte. Dentro do Fábrica de Líderes, né, o Fábrica de Líderes hoje é a maior escola de treinamento e desenvolvimento da área de supermercados. Eu consigo ajudar vocês não só estruturando a área de recursos humanos, como fazendo treinamentos para os seus colaboradores, para os seus líderes. Então, eu peço só o seguinte, se você for tomador de decisão, se você tem acesso, né, aos tomadores de decisão da loja, eu vou deixar o QR Code. Né? O Fábrica de Líderes, ele te dá a oportunidade, né, de eu poder trabalhar para você aí no seu projeto, igual eu faço em grandes redes no Brasil. Eu posso treinar os seus funcionários, os seus líderes, o seu estratégico, o seu tático. Eu posso estruturar o seu RH. Eu posso fazer várias coisas por vocês. Então, eu vou deixar esse QR Code aqui na tela. Eu comecei às 18, hein? São 19 cravado, Cida. Você tinha me dado 1 hora, não tinha? Tinha? Era 1 hora ou não era 50 minutos? Ai, Jesus. É que os 10 eram das perguntas, mas daí a palestra foi boa, não tem dúvida. Vocês, de novo, decidam o que vocês querem. Se as coisas não estiverem boas aonde vocês estão trabalhando, eu sempre falo, por onde eu passo, vocês escolheram estar lá. Mas vocês também têm a oportunidade de fazer com que aquele lugar seja bom. E ao invés de você esperar isso de alguém, que você seja a luz dentro do seu próprio ambiente, independente da sua posição. Eu sempre falo que uma pessoa frágil, ela nunca vai construir o quê? Um ambiente forte. E um ambiente forte, ele não constrói o quê? Uma equipe forte. E uma equipe frágil, ela não constrói o quê? Um resultado forte. Então, tudo começa na individualidade de uma pessoa. Eu sempre falo também nas minhas palestras que o seu passado, ele não pode, ele não deve ser padrão de referência. Que vocês possam abrir o coração de vocês, a mente de vocês, para novos conhecimentos, novas metodologias, acessar novas pessoas, novas frequências, frequentar bons ambientes. Eu tenho certeza absoluta que nessa 1 hora que eu estive com vocês, eu falei isso lá no evento da Abras e vou repetir aqui. Eu fiz mais pela vida de vocês do que pessoas que dizem que te amam. Isso significa que eu amo vocês mais do que elas? Mas isso significa que vocês precisam urgentemente estar em melhores ambientes e com melhores convivências. Vocês precisam andar com águias para que vocês consigam crescer. Façam filtro de intimidade. Não permitam que qualquer pessoa tenha acesso à vida de vocês, principalmente pessoas que não agreguem. Eu lembro que quando eu comecei o meu trabalho no Instagram, eu era motivo de piada para os meus amigos, que sabiam que eu era um cara inseguro naquela época. Lembra que eu falei para vocês na Abra que me chamavam de coach de pacoteiro? Apelido desgraçado, né? Pois é, chorei muito por causa disso. Eles sabiam. Só que eles perceberam que eles não podiam mais ter domínio sobre mim. Porque eu já tinha... Aí veio o quê? Veio a raiva. Aí começaram a apelar. E aí, depois que passa a raiva, ô Rafa, me explica aí como que você faz. Pô, legal, você está viajando o Brasil inteiro. Porra, que massa, cadê? Então, assim, façam um filtro. Talvez tenham pessoas que tenham sido muito boas para vocês a vida inteira, cara. Mas não faz mais sentido você carregá-la com vocês. Vocês não nasceram para carregar encosto. Vocês nasceram para voar, para decolar. Vocês nasceram para ganhar esse mundo. E, de novo, isso aqui não é uma conversa motivacional. Isso é uma conversa ativacional. É da autoconsciência. Vocês precisam começar a se valorizar mais. Eu vim aqui, de verdade, com o coração aberto. Eu escolhi estar aqui. Eu juro. Eu venho de vários eventos, eu estou realmente muito cansado. Eu cheguei ontem, 11 horas da noite, eu estou indo agora embora, meia-noite, de volta para São Paulo. Eu realmente quis estar aqui. Primeiro, pela consideração e o carinho que eu tenho, né, pelo Léo, presidente, pela Cida, por toda a equipe aqui da associação, que sempre me trataram muito bem, mas também pelo meu propósito. Eu espero de verdade que vocês possam sair daqui ativados, prontos para fazer a diferença amanhã.
Detalhe, nada vai mudar amanhã. Vão ser os mesmos problemas, as mesmas pessoas, a mesma encheção de saco. O que mudou de hoje para amanhã? Vocês. Vocês mudaram. O ambiente não. Só que grandes líderes não podem ser ou ter o seu resultado mensurado pela sua capacidade individual. O seu resultado ele deve ser medido por quem você desenvolve. Quando eu vejo um líder que, ao redor dele, tem várias boas pessoas, esse cara entendeu o que é liderança. Se eu vejo um líder que individualmente ele é muito bom, mas quem está do lado dele é um banana, eu tenho as minhas dúvidas. Por isso, repliquem esse movimento. E se vocês precisarem da minha ajuda, eu vou estar aqui para apoiar e estar do lado de vocês. Muito obrigado a todos. Tamo junto.